Aleluias. Graça e paz, igreja. E eu gostaria que você tirasse alguns minutinhos agora para você glorificar ao Senhor, uma expressão de adoração que sai do seu coração. A gente canta, quero ser livre para te adorar, mas quando nós somos livres, a gente não faz isso. E você pode falar assim, pastor, agora eu não estou com vontade, de fazer uma expressão de adoração ao Senhor, não estou muito afim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não tem nada a ver com a sua vontade, não tem. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, toda língua, todo joelho, vai ter que dobrar diante dele e falar que ele é o Senhor, independente se a pessoa goste ou não, independente se o ser, porque vai ser tudo, anjos, demônios, pessoas, independente se eles disserem eu concordo ou não, não tem nada a ver. Quando você está diante de uma autoridade, querendo ou não querendo, você se rende diante dela. E eu gostaria que você agora tirasse um minutinho e abrisse a sua boca, pode ser baixo ou alto, gritado, do jeito que você quiser, mas de expressão de agradecimento e adoração ao Senhor. Libera uma palavra de agradecimento aí, em nome de Jesus. Nós cantamos hino tão gostoso. Faça aí a sua adoração. A palavra hoje já abriu o culto dizendo que todos nós temos o nosso culto individual. Eu sei que às vezes nós somos conduzidos pelo levita, pelo pregador, pelo ministro, mas tem uma hora que Deus quer saber o que é você. O que está no seu coração? O que está no seu coração agora? Adore ao Senhor agora com a sua expressão. Deixe Ele ouvir. Imagina que o Senhor Jesus está passando agora e com o ouvido na boca de cada um de nós. Santo é o teu nome, Jesus. Tu está acima de todas as coisas. Tu está acima de todas as coisas. E o Senhor está aqui, meu Deus. Nós te adoramos, ó Deus, pelo teu cuidado. Nós te adoramos, meu Deus querido, pelo teu cuidado, ó Deus, pela tua presença. Nós te louvamos pela tua fidelidade, meu Deus. Nós te exaltamos, meu Deus, pelo teu amor que é incompreensível, imensurável, meu Deus. Te rendemos diante do Senhor, Deus, por reconhecimento, dizemos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tu estás acima de todas as coisas, nós adoramos o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, ó Deus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado no céu. Ele é o Senhor novamente. Ele é o Senhor. Aleluias. Exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós temos o privilégio de ter a pastora Márcia como profetisa dessa noite, não é isso? Tenho certeza que Deus vai falar de uma maneira poderosa no seu coração, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Graças a Deus. Ele é o Senhor,
e para sempre Ele vai reinar, nosso Deus. Amém, queridos? A verdade do Senhor reinará para sempre em nós. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta comigo. Em Mateus capítulo 20. Na verdade, os versículos chaves, né, que eu quero frisar aqui com os irmãos é o 13, o 14 e o 15, mas nós vamos ler do 1 em diante, 20, versículo 1 em diante. Glórias a Deus. O Senhor é bom. O Leandro pediu para avisar que se tem alguma criança que não foi ainda para a salinha, pode se dirigir para lá, por favor, né? As mamães aí podem levar suas crianças para lá, para receber um alimento à altura delas, dentro do padrão delas, né? Na linguagem delas. Aqui em Mateus, nós vemos a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência, que nós vamos ler até o versículo 16. Amém? Que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não estou sendo injusto com você. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero daquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, queridos? Eu quero que você foque um pouquinho aí comigo no verso 13, no verso 14 e no verso 15. Mas antes disso, feche os seus olhos e peça ao Senhor para estar sensibilizando o seu coração. Eu creio que o louvor, ele, num dado ponto, ele é para abater a nossa arrogância, né? Ele é para nos chegar no ponto de estar como uma boa terra para receber a palavra. Então, fofa essa terra aí do seu coração, porque quem fala não sou eu, nem qualquer outro pregador que sobe aqui nesse púlpito. Quem fala é o Espírito de Deus no seu espírito, e quem acata é você. Então, feche os seus olhos, dê graças ao Senhor pela palavra, porque só de ler a palavra ela já começa a trazer um efeito em nós. Deus, eu te agradeço pela palavra. E peço ao Senhor, Pai, que nos toca pela palavra do Senhor. Fala ao nosso espírito aquilo que está no teu coração para nós, Pai. O Senhor todos os dias tem algo novo para nós. Que no nome de Jesus, cada um de nós esteja receptível, Deus, a tua palavra no nível do espírito, não da alma. Porque a alma ela recebe aqui, ali na esquina, Deus, ela já perdeu. Mas que o Senhor fale profundamente conosco e que nós possamos reagir a essa palavra, Deus, com atitudes, com realmente mudanças e transformações. Em nome de Jesus. Amém? No verso 20 fala: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa
que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Quando Deus fala conosco através de uma palavra, de uma parábola, é uma forma de Deus ensinar que só pelo Espírito de Deus nós podemos entender. E captar realmente no nosso espírito aquilo que Deus quer falar conosco. O que nós podemos tirar dessa parábola quando o reino dos céus é comparado à semelhança de um dono de casa que sai para trazer trabalhadores para a sua vinha? É só o Espírito de Deus que pode trazer realmente a revelação da profundidade da linguagem do reino para o nosso espírito. Essa é a linguagem do reino. O Dilcinho costuma falar da cultura do reino, mas a linguagem do reino é a linguagem de Deus. É a forma como Deus quer nos ensinar. Veja bem, de repente você entra numa empresa e trabalha 30 dias. Você estava desempregado há muito tempo, estou te dando um exemplo. Você entra para essa empresa, trabalha 30 dias. Antes de vencer os 30 dias, chega mais um tanto de pessoas que são contratadas para a mesma empresa que você, vai às vezes para o mesmo setor que você, vai idealizando isso aí junto comigo. E quando chega no final do mês, além deles receberem primeiro do que você, eles recebem a mesma quantia que você recebeu. Na nossa visão humana, isso é injustiça. Isso está errado. Tanto é que um desses trabalhadores foi lá reclamar com o administrador ali do seu senhor. Na nossa visão, é assim que a gente entende. Mas o Senhor está sendo injusto. Eu trabalhei tanto mais horas que eles, e além deles irem primeiro receber, eles ainda recebem o mesmo tanto que eu. Na nossa visão, aquele que trabalhou mais teria que receber mais. Amém, queridos? Só que esse Senhor pagou a todos o mesmo valor, que era o que ele tinha tratado com eles, um denário. É interessante que na visão do reino, na linguagem do reino, isso aqui fala da salvação. Fala da salvação, a nossa salvação que nós já recebemos em Cristo. Amém? E mostra claramente que esse Senhor aqui é o nosso Deus. É o que Ele fez por nós. É o que Ele fez pela humanidade. E Ele mostra claramente que não é por preço, não é por merecimento que nós recebemos a nossa salvação em Cristo. Amém? Não é pelo tanto que nós fizemos. A salvação, ela não tem preço. A salvação, ela não pode ser comprada. Ela não pode ser adquirida através de uma barganha, através de uma troca. Ela tem que ser através do arrependimento em Cristo Jesus. E esse contexto aqui mostra claramente que o Senhor dessa vinha é o próprio Deus que liberou essa salvação para nós. E Ele deixa claro, Ele faz o que Ele quer com aquilo que é dele. Independente se nós entendemos da nossa forma natural, humana, Deus traz o entendimento real dessa parábola para nós. Eu dou a salvação, eu faço porque é meu, eu dou a quem quero, eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. Não questione a minha bondade. Mais à frente, um servo foi reclamar: poxa vida, eu teria que receber mais. E ele acusa o seu senhor de injusto. Você está sendo injusto. Mas esse senhor diz para ele: não, eu não estou sendo injusto. O que eu tratei com você, eu te dei, eu te paguei, eu o fiz. E o fato é, sabe, irmãos, que Jesus derramou sua vida por nós. E o plano da cruz já foi executado. Deus já fez tudo o que Ele poderia fazer por nós, amém? Quando nós ficamos como pidões diante de Deus, só pedindo, ou pedintes, né, não sei, só pedindo, nós nos esquecemos que nós deveríamos dar muito mais graças do que pedir o tempo todo. E que talvez, se nós agradecêssemos mais, talvez as respostas, as conclusões que nós queremos do nosso dia a dia
elas viriam muito mais rapidamente, muito mais facilmente sobre a nossa vida. Mas nós nos atemos mais no pedir, no querer a justiça. Você já viu uma pessoa pedir a justiça de Deus? Que coisa difícil, Deus faça justiça. Você sabia que não é correto pedir que Deus faça justiça? Porque toda justiça já foi feita. Jesus morreu para nos justificar, irmãos. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Portanto, toda justiça já foi feita. Não carece de pedirmos ao Senhor, faça justiça. Quando alguma injustiça nos acontece, devemos ficar tranquilos. Quando acontece com você, fique tranquilo, porque Deus é justo. Então, se alguma injustiça aconteceu, Ele vai tratar essa situação, porque Ele já fez toda a justiça para os seus filhos. Os seus filhos conhecem a justiça de Deus. Você e eu conhecemos a justiça do nosso Deus. Amém, queridos? Esse senhor da vinha, ele estava contratando trabalhadores para colher. Para colher. Há uma época que os trabalhadores, os donos da vinha, eles tinham que contratar mais funcionários, porque era a época da colheita. E eles tinham que colher as uvas. Plantação de vinha é plantação de uvas. Então estava no tempo, com certeza, de colher as uvas, de colher os frutos. E ele precisava de trabalhadores. Agora eu quero falar um pouco sobre esse trabalho. Esse trabalho na vinha. Essa vinha, ela me lembra a igreja. Ela me traz uma visão muito linda da igreja. A igreja é um meio de colheita aqui na terra. É onde o Senhor realmente traz os seus servos, é onde Ele ministra a palavra e Ele colhe as almas para o reino. A igreja é a forma de Deus colher. Nós que já conhecemos essa salvação tão maravilhosa, queridos, você conhece? Amém? Nós que já recebemos essa justificação em Cristo, nós somos esses trabalhadores da vinha. Nós somos essas pessoas que foram chamadas. Nós temos um chamamento para sermos filhos, um chamamento para servirmos na vinha do Senhor. Lá em João 15 fala que Deus é o viticultor, aquele que cuida. E nós entramos para dentro dessa vinha através do Filho de Deus, Jesus Cristo, porque nele nós herdamos a salvação. Mas Deus conferiu uma obra em nossas mãos. Veja bem, a salvação, ela não vem de nós. Por mais que uma pessoa... Deixa eu segurar os meus papéis aqui. Se alguém puder, desliga um dos ventiladores para mim. Senão daqui a pouco vai voar, vai cair lá embaixo. A salvação, ela é o dom gratuito de Deus. Ninguém paga por ela. Deus não deu essa liberdade e nem daria jamais. Porque senão haveria muitos ricos salvos. E as pessoas mais simples, mais carentes, não poderiam obter a salvação. Porque nesse sistema e nesse mundo que nós vivemos, quem tem dinheiro rompe, quem não tem fica. Mas graças a Deus que nós dependemos é do Senhor. Não é do sistema desse mundo, não é desse cosmos que nós dependemos. A nossa esperança está no Senhor. Mas se Deus desse essa chance para alguém comprar a salvação, seria realmente injusto da parte do Senhor. Mas assim como Ele fala aqui nessa parábola, Ele deu a todos. Ele liberou sobre todos. Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê e confessar, a todos quantos o receberem e confessarem o seu nome, Ele dá-lhes a salvação, a liberdade de serem salvos. Mas é interessante que nesse reino, Ele contratou trabalhadores. Nós temos um chamado. Irmãos, é muito comum a gente ver servos de Deus falando assim: nossa, eu tenho trabalhado tanto na igreja. Eu estou com esse departamento, esse e aquele. Eu tenho feito tantas coisas, eu tenho visitado, eu tenho feito as células na minha casa. Mas é interessante, irmãos, que as obras não compram a salvação. Mas as obras é um produto daquele que é salvo. É um fruto daquele que é salvo. Aquele que é salvo, ele quer se manifestar como um trabalhador dessa vinha. E o que nos move com esse trabalho na vinha é exatamente a gratidão pela nossa salvação. Você é grato ao Senhor?
Eu também. Nós conseguimos adquirir uma dívida de gratidão com Deus. E então nós queremos servi-lo. Nós servimos com amor, com todo o nosso coração. Mas essa obra, ainda que ela não compre a salvação, queridos, ela é tão importante para Deus, que lá nos céus, na eternidade, quando nós estivermos diante do tribunal, diante do juízo de Deus, lá no julgamento, em Apocalipse capítulo 20, que fala do julgamento do trono branco, nós seremos julgados pelas nossas obras. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Depois você lê lá em Apocalipse capítulo 20. Nós não seremos julgados para perder a salvação. Não. Porque seria uma loucura. A todos quantos o receberem, Deus dá-lhes o poder de serem salvos. Chegando diante do juízo de Deus, nós somos condenados? Não. Mas as nossas obras serão apuradas. As nossas obras serão apuradas. Por quê? Por quê? Após a salvação, começa a obra do Senhor na nossa vida, a começar de nós. Nós estamos em obras constantemente. Você está? Eu estou. Eu sou trabalhada por Deus todos os dias da minha vida. Se eu erro, Deus começa um ensinamento, um tratamento ali na minha vida, e eu sei aonde exatamente Deus está tratando e trabalhando na minha vida. Porque eu sou serva dele, eu sou filha dele, o Pai corrige aquele a quem ele ama. Então Deus está operando constantemente uma obra em mim. A Bíblia fala assim: fiel é Deus, que começou a boa obra em nós e há de completá-la. Então todos os dias, até a vinda de Cristo, ou até que eu venha partir desse mundo, Deus vai estar completando essa obra na minha vida. A obra começa a partir de nós. E a partir do momento que nós nos submetemos a essa obra, a esse trabalhar de Deus, que é tremendo nas nossas vidas, nós começamos também a fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor em nós e a obra do Senhor a partir de nós, ela está intensamente ligada aos frutos na nossa vida. Lá de Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Eles aceleram, eles permeiam o processo da obra, dessa obra da igreja, a obra do evangelismo. Eu posso citar alguns exemplos: a obra da visitação, a obra da pregação, a obra também do amar o próximo, servi-lo o máximo que eu posso. O amor é o dom maior, amém? Mas essa obra, irmãos, ela dita também quem nós somos. À medida que nós estamos operando essas obras do reino, Deus começa a contemplar o nosso coração. Deus começa a contemplar a motivação do meu e do seu coração, a partir de mim até vocês. Vocês estão entendendo, queridos? Está dando para pegar aí? Deus começa a lapidar o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, nós temos uma postura igual desse funcionário, desse servo aqui. Em dados momentos, nós reclamamos, nós murmuramos, como se estivéssemos sendo injustiçados. Mas nós não estamos sendo injustiçados. Às vezes é porque nós não temos deixado o Senhor realmente trabalhar essa bondade que está aqui na parábola e esse amor dele no nosso coração. E quando nós deixamos o Senhor entrar e trabalhar a nossa motivação, há um aceleramento dessa obra. Eu estou aqui na igreja na responsabilidade do ministério com mulheres. Eu não falo culto de mulheres, eu falo ministério com mulheres. Porque a visão que Deus tem me dado dessa obra é uma visão de curar mulheres, de restaurar mulheres. É uma visão de levantar mulheres que estão prostradas, cabeças baixas, abusadas, traídas, manipuladas por situações terríveis. A visão que Deus tem me dado é de levantá-las para a glória dele, para o Senhor. Aliás, eu quero comunicar a minha alegria por causa da justiça que foi feita em relação àquele homem chamado João de Deus. Porque muitas mulheres foram feridas, machucadas. E Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas a partir de Bolsonaro para cá, muita coisa está sendo jogada para fora. Deus tem um negócio com a obra da igreja dentro do Brasil. Deus levantou mulheres que tiveram coragem de expor tudo que foi feito com elas. Eu louvo a Deus porque Deus é justo.
nós nem precisamos pedir a justiça do Senhor. Ele vai trazer à tona tudo que está guardado, tudo que está ferindo, tudo que está machucando dentro do Brasil. Mas Ele quer restaurar em nós a visão da obra, o princípio da obra no nosso coração, porque nós somos os participantes diretos dessa obra dentro do Brasil. Deus não quer uma igreja que pensa só no seu próprio umbigo. Um dia desse eu saí e fui visitar uma pessoa lá no Carlos Prates, que não é daqui, de uma igreja tradicional, e eu falei, glória a Deus, Senhor, não é daqui, porque eu quero expandir para outras pessoas também. Porque o reino, irmãos, ele é sem fim e sempre é eterno. E a visão de Deus, ela é expansiva, ela progride, ela te leva a muitos lugares. E então Deus quer levantar a igreja com a motivação certa no seu coração, a começar com as obras aqui dentro, para que nós possamos, de fato, alcançar muito mais pessoas dentro do nosso Brasil. E que nesse tempo de restauração, eu quero falar profetizando isso em nome do Senhor Jesus, pela fé, que o Brasil vai ser levantado em santidade, em restauração, e será restabelecido pelo Senhor. Então essas obras, que através delas também o Senhor nos recompensa. É interessante que a Bíblia fala que nós nos aproximamos de Deus pela fé. E quando nós cremos, e nós nos aproximamos dele pela fé, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E a palavra galardão, ela significa recompensa. Mas o galardão, na verdade, é quando estivermos lá no dia do julgamento, onde as nossas obras serão avaliadas. Mas existe um reiterar de Deus na nossa vida. Existe uma recompensa de Deus para nós todos os dias aqui na terra, irmãos. Você sabia que Deus te recompensa? Deus te recompensa, queridos. Ele te recompensa na sua vida pessoal. Eu não acredito que vocês não estejam sendo recompensados, porque eu tenho. Amém? Deus te recompensa. Ele não te pede somente as obras, mas Ele não quer que façamos as obras só por causa da recompensa. Eu tenho um cachorrinho que todas as vezes que ele tem que dormir, quando eu falo assim, vão para a caminha, ele vai correndo. Mas ele vai interessado no biscoito que eu vou dar a ele, antes dele dormir. Ele sabe que antes dele dormir, eu sempre dou a ele um biscoitinho. E eu entendi, quando eu chamava ele para a cama, né, eu falava assim, gozado, né, a criação nunca ela quer separar da gente. Mas por que o meu salta de alegria quando eu mando ele ir para a caminha dele? É porque eu acostumei ele a dar um biscoitinho todos os dias. Era por causa da recompensa. Mas no nosso caso, não deve ser assim. É de todo o coração, queridos. É de todo o coração. Eu queria que você, junto comigo, mediante essa palavra, vasculhasse o seu coração e observasse o seu próprio coração. Como que você tem feito? Qual o grau de intimidade que você tem dado ao Senhor naquilo que você está fazendo na casa do Senhor? Ou mesmo na sua casa ou em qualquer outro lugar relacionado ao seu testemunho? Quando a gente fala dessas obras, ou fala da compensação, que é o galardão que nos será dado ou condecorado, pedras na coroa, eu não sei. Existe um mistério dentro disso aí, que nós vamos entender muita coisa lá na eternidade. Mas o fato é, sabe, irmãos, que Deus nos recompensa. Mas isso vem dentro do grau de profundidade do nosso coração. A salvação não vem por causa da obra. Mas assim que nós recebemos a salvação, Deus começa a nos ensinar em relação à obra. E essa obra é muito importante, porque ela tem a ver conosco. É o nosso serviço, são as nossas mãos em ação. São os nossos pés caminhando em prol da obra. Mas eu vejo que Deus está sondando os corações aqui na CBP. Agora eu vou falar para a CBP. Deus tem sondado os nossos corações nesse lugar. Deus tem sondado as nossas motivações. Quando a gente começa a orar, Deus vai falando algumas coisas com a gente.
E Deus tem trazido no meu espírito, eu estou sondando o coração do meu povo. Você sabia que Deus te sonda enquanto você dorme? Quando você se deita para dormir, você dá aquela apagada. Deus sonda o seu coração e o seu espírito enquanto você dorme. Davi fala isso. Sondastes-me enquanto eu dormia. Eu tenho um irmão que ele é pastor e um dia ele levantou com o olho estatalado. Ele estava passando por uma tribulação muito grande. Quando ele acordou, nós moramos juntos muitos anos. Um irmão maravilhoso. E eu falei assim, meu irmão, você está tão assustado. Você levantou da cama assim, o que aconteceu? E ele me disse, Márcia, aconteceu uma coisa incrível. Eu contemplei no meu espírito Deus me sondando enquanto eu dormia. Eu falei assim, mesmo? Eu tinha meus 19 aninhos nessa época. E Deus sondou o coração dele para ver a motivação do coração dele. Eu perguntei para ele, mas por que motivo? Ele falou assim, Deus quis ver a motivação do meu coração. Aí você fala assim, mas precisava sondar? É a maneira de Deus agir, irmãos. Deus tem suas formas, seus critérios. Quem sou eu para questionar? E quando ele se levantou, Deus falou com ele. Ele abriu a Bíblia, foi meditar pela manhã e Deus disse para ele, eu sondei seu coração hoje a noite toda. E Deus tem sondado o coração da CBP. Deixa eu falar uma coisa para nós. Deus tem muito mais para as nossas vidas do que o que nós imaginamos. Hoje, o culto foi aberto clamando por intimidade. Clamando por intimidade. Falando sobre o reino. A ministração do louvor, falando sobre o reino. O reino. Uma linguagem do reino foi ministrada através dos cânticos. A abertura, intimidade, intimidade. Sabe, queridos, tem pessoas que estão fazendo tantas obras, que já caíram no ativismo, que não oram mais e não leem Bíblia mais. Deixa eu te falar uma coisa, não é o seu trabalho que vai comprar Deus. Não é o muito fazer que vai comprar Deus. Não é o muito fazer que vai fazer você alcançar realmente uma plenitude com o Senhor na sua vida. É a motivação do seu coração e fazer exatamente a obra que Deus tem para você. Qual é? Você sabe? Ou você pega tudo, deglute tudo e tá bom. É preciso ter um crescimento. É preciso ter um desenvolvimento. O apóstolo Paulo orou para uma certa igreja dizendo assim, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. É preciso crescer na intimidade, no conhecimento do Senhor, para que essa obra amadureça, adquira realmente uma postura de maturidade e nós possamos caminhar rapidamente, acelerados em direção ao reino do Senhor. É interessante que quando Deus fala da nossa motivação, da motivação do nosso coração, Ele fala da nossa pessoa. A Bíblia fala que do coração procedem as saídas da vida. Então, irmãos, o coração é tudo. Se quando nós formos comparecer diante do juízo de Deus, nós vamos ser avaliados pelas nossas obras, é porque o que conta foi a forma como nós fizemos e não a quantidade, e não o tanto que nós fomos vistos diante das pessoas. Hoje nós vivemos num sistema de mundo que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos atrás. Todos querem aparecer. Os reality shows estão aí, todos assistindo. E ganha dinheiro, é 1 milhão daqui, 1 milhão dali para ser visto, para ficar famoso. Mas não é assim. Não é assim com Deus. Na cultura dos céus, no reino espiritual, no reino de Deus, é muito divergente disso, queridos. Às vezes nós não temos nem que aparecer, mas que Deus cresça em nós. Que nós diminuamos e que Deus manifeste. Que as pessoas vejam Deus em nós e não a nossa própria glória. O fato é que Deus quer nos ensinar muito sobre essa questão da nossa motivação. Você já parou para pensar por que você vem à igreja todos os domingos, todas as terças, todas as quintas? Nós somos uma igreja. Será que é porque o pregador é bom? Ah, mas aquele levita é muito bom, eu vou. Isso é uma motivação errada, não é, pastor? É uma motivação errada.
Ah, mas o fulano não prega muito bem, ele me cansa um pouco, então eu não vou hoje não. Motivação errada, queridos. A sua motivação não tem que estar na pastora Márcia, não tem que estar no pastor Francisco. A sua motivação tem que estar no Senhor. Ela tem que estar no Senhor. E essas obras em nós são apuradas. O Senhor vai apurar o coração dos seus filhos nesses últimos dias, como Ele nunca o fez. É muito comum a gente pedir, orar por pessoas que acreditam tanto na gente, às vezes, que até nos endeusam. Todos os dias eu oro para o Senhor me livrar disso. Eu falo, Senhor, me livra de me ser vista como Deus, porque tem pessoas que veem a gente como Deus, porque pararam de crescer. Pararam de crescer e de expandir a sua visão do reino. Vieram aqui para dentro, se converteram, mas ficou só nesse ponto. E não adquiriram as riquezas em glória que o Senhor tem para elas. O crescimento, irmão, é o que te alegra, é o que te envolve, é o que te leva para dentro de Deus. É o crescimento, é o envolvimento com o Pai. Não é só o envolvimento no nível humano, mas é um envolvimento, como falaram aqui da cruz, né? Tem o nível horizontal e o vertical. Acho que foi o Ariel que falou. É um envolvimento vertical com Deus, é que vai te alegrar, te encher da graça, que vai te fazer realmente ser um servo de Deus autêntico nessa terra tão imunda, tão suja, tão cheia de trevas que nós vivemos dentro dela. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e nós estamos dentro desse mundo que jaz no maligno? A gente só sobrevive como servo de Deus aqui, irmãos, se nós estivermos repletos da presença do Senhor, repletos da intimidade do Senhor, ligados em Deus. Eu comecei falando, por que você vem ao culto? Às vezes a gente depara com a dificuldade das pessoas de adorarem ao Senhor, a dificuldade das pessoas de se manifestarem ao Senhor. Já parou para pensar nisso? Era para a gente saltar de alegria diante do Senhor. Era para a gente se derramar a ponto de cair para o chão afora, na presença do Senhor, por tudo que Ele fez por nós. É mais do que obras. É um coração rendido aos pés do Senhor. É mais do que isso, queridos. É mais. É muito mais. É muito mais. Aleluia, Jesus. Em João 15:16, abre lá comigo. João 15:16 é o texto da videira. Que fala assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O que isso tem a ver com obra, né? Com fruto. O fruto, ele está iminentemente ligado às obras, porque para você fazer a obra, você precisa do fruto. O fruto é a capacidade de perseverar, de se alegrar no meio das tribulações. O fruto é o amor que se manifesta em nós pelas pessoas. Se nós queremos cuidar de vidas, trazer almas para o reino, tem que ter amor. É a manifestação do próprio Deus em nós. Nós fazemos a obra através dos frutos. Mas por que Deus fala aqui que no final, tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Jesus mesmo afirmou isso, em meu nome vocês receberão tudo. Essa palavra tudo e todo na Bíblia, ela não tem variação. Todos pecaram, todos. Tudo para Deus é tudo mesmo. E Ele está garantindo, eu chamei vocês para fazer a minha obra, para dar fruto, e tudo quanto pedires recebereis. Você já viu tanto de gente sem respostas? Já perceberam o tanto de gente sem respostas? Correndo de um lado ao outro, se desesperando, se escabelando, como se não tivessem um Deus em sua vida. Mas tem um Deus.
O que nós precisamos entender é que muito mais do que a obra é Deus, é o Senhor. Nós não podemos ter Deus somente dentro da igreja. Nós não podemos ter Deus somente na hora de fazer a obra. Nós temos que ter Deus para nós primeiro. Primeiro Ele é o seu Deus. Primeiro Ele é o meu Deus. Quando eu tinha meus 13 anos, eu já era convertida, eu converti muito nova. E depois que eu me converti, eu me apaixonei. E me apaixono todos os dias pelo meu Jesus. Porque foi Ele que me guardou esses anos todos da minha vida e vai continuar me guardando. Eu não fui guardada pelos meus pais. Eu fui guardada por famílias que me guardavam pela minha trajetória. Então Deus cuidou de mim. E eu lembro que teve um pastor na igreja que ele colocou uma hierarquia. E ele falou assim: primeiro Deus acima de tudo na nossa vida. É a sua vida com Deus. Deus tem que ser o maior na nossa vida. Aleluia! Ele tem que ser o maior, o único. Além dele, ninguém mais. Depois vem você com Deus. E eu fui vendo aquilo e aquilo me atraiu, aquilo me chamou a atenção. Eu fui atraída para aquilo. Eu falei: Deus, isso é muito lindo. E ninguém nunca tinha me ensinado aquilo ainda na igreja. E ele falou assim: você tem que entender que Deus é o Senhor. E depois a sua intimidade com Deus. E eu jurava que depois ele ia falar que era a igreja. Mas não. Ele falou: depois a família. Eu falei assim: eu achei que era a igreja. Mas é a família. E depois a igreja. E o ministério. E ele falou assim: vocês se assustaram de eu falar que a família vem antes da igreja? É porque sem família você não faz nada. Sem família você não tem estrutura. Você não tem objetivo, você não tem visão. Você não tem apoio. Você não tem amor. Então você precisa da família. Ela é um esteio na sua vida. E a primeira obra de vocês, ela começa na sua casa, na sua família. É ali que você mostra os frutos, que você dá o seu testemunho. É ali que você revela realmente uma transformação, não de falar, mas das pessoas verem em você. E é ali que você começa a atrair as primeiras pessoas para a igreja. E eu me lembro que nesse período eu ganhei o meu irmão para Cristo, que é pastor hoje. Só que depois disso eu dei uma desviada. E Deus foi lá e me resgatou de novo. E aí o meu irmão foi e falou comigo assim: poxa, você me traz para a igreja, depois você se dispersa da igreja. E eu disse para ele uma coisa: eu não me dispersei de Deus, eu só desanimei. Mas tinha algumas coisas que eu precisava aprender relacionada à motivação. Haviam motivações erradas no meu coração. Aquela coisa de fazer na euforia, fazer porque todo mundo faz, mas eu não tinha um objetivo no meu coração. Eu não sabia ainda, eu não entendia, nem clamava a Deus para saber o que Deus realmente queria de mim. E depois daquele período, você pode até não acreditar, eu me tornei uma levita na igreja e cantei por muitos anos e me tornei líder do Ministério Geral de Louvor daquela igreja. Eu tinha uma voz maravilhosa, mas por falta de trabalhar, vai um alerta para os levitas: trabalhe a sua voz. Se você canta muito, trabalhe a sua voz, porque ela pode se acabar, sim. Do modo natural, ela pode. O Senhor dá, mas você que tem que cuidar. E ali o Senhor começou a me instruir e a me ensinar. A motivação certa, ela nos leva a ver em direção ao alto. A motivação certa, ela nos aproxima e nos fixa mais e mais em Deus. CBP, está na hora de nós crescermos mais, de nós adquirirmos mais. Está na hora de nós alargarmos as nossas tendas. Ano que vem é desafio. Ano que vem é desafio. E desafio é crescimento. Desafio é entendimento. Desafio é visão. O Senhor ajustou a nossa engrenagem. O Senhor nos ligou. Cada departamento está ligado aqui. Aqueles que pregam aqui, pregam no outro departamento. E outros vão aqui, vão ali. E nós estamos ligados numa só engrenagem. Agora é o crescimento que Deus tem para nós. Estamos ligados em espírito, numa visão de amor.
numa visão de amor. É interessante que a motivação, ela tem tudo a ver com a essência daquilo que nós fazemos. Essência é perfume. O perfume, ele atrai, irmãos. O perfume, ele atrai. Eu tenho uma dificuldade, eu vou confessar para vocês, eu não sou uma evangelista de ir atrás das pessoas. Eu tenho dificuldade. E eu acredito que tem gente chamada para isso. Mas eu consigo chegar numa pessoa e começar a conversar com ela naturalmente e pregar profundamente para aquela pessoa. Mas tem pessoas que têm a capacidade de ir lá e dizer assim, aqui meu camarada, vem cá. E aquele homem vai lá e aceita Jesus. Deus capacita a cada um. Deus capacita a cada um. Mas o fato é que eu acredito muito mais num evangelismo que atrai, numa obra que atrai as pessoas. As nossas obras, o maior exemplo que Jesus deixou de atrair é que só de homens, 5.000 pessoas andavam atrás de Jesus. Às vezes eu assisto o filme sobre Jesus na Record e eles mostram aquela multidão e eu falo assim, meu Deus, às vezes é bom esses filmes, porque a gente tem uma ideia da forma como que era grandiosa a obra de Jesus como homem aqui na terra, e maior ainda quando ele morreu e ressuscitou, porque ele nos alcançou a todos. E quando eu vi aquela multidão de cerca de 5.000 pessoas, eu falei, Jesus, que é isso? Por isso que as pessoas implicavam com ele. Como que pode um homem atrair tantas pessoas? Mas qual era a motivação de Jesus? Qual era o coração de Jesus como homem aqui na terra? Porque ele estava como homem. Ele tinha um coração de carne igual o meu, igual o seu. Ele falava assim, meu pai trabalha até agora, e eu também. Eu faço aquilo que para o qual meu pai me enviou. Quem vê a mim, vê o Pai. As palavras de Jesus estavam diretamente, verticalmente, atingindo Deus em relação à humanidade. E então Jesus atraía. Ele atraía. E quando há uma motivação em profundidade com Deus, cheia de amor, cheia de realmente interesse das pessoas, porque são vidas, são almas, são pessoas, não é só um trabalho, são vidas. Nós então conseguimos atrair esse perfume que nós temos. Há em nós um perfume, queridos. Há em nós uma essência que Deus colocou sobre nós justamente para nós atrairmos. Há um cheiro em nós, o cheiro de Cristo. A Bíblia fala que aqueles que estão mortos espiritualmente, para eles cheiro de morte, mas para nós cheiro de vida. Cheiro de vida. Aleluia, Jesus. Nós exalamos vida, queridos. E se você não tem se preocupado com isso, é hora de você despertar o seu espírito. Desperta, igreja. Ouça o que o Senhor tem falado nesses últimos dias. Eu me lembro que a minha irmã tinha um perfume muito caro. Eu contei isso há muitos anos, lá no outro templo. Um perfume muito caro. Hoje está até obsoleto, mas naquela época era show. E ela comprou aquele perfume com muito sacrifício, porque ela não trabalhava fora. E normalmente, quando a mulher não trabalha fora, o que o marido ganha, às vezes é a conta de pagar as contas. Está tudo muito caro, né, queridos? E ela trabalhou ali com as suas vendas de produtos, as suas costurinhas, e comprou aquele perfume. E um dia eu fui na casa dela, ela falou comigo assim, ô Márcia, vai lá e passa perfume. Eu tinha tomado banho. Ela falou assim, você trouxe cheirinho? E eu disse, não. Você tem? Ela falou, tem. Vai lá no guarda-roupa, tem um frasco lá com um perfume meio azul. Pega lá para você provar. Eu comprei esse perfume e eu lutei muito para comprar, porque ele é muito caro, mas experimenta lá. Nós somos muito amigas, eu e minha irmã. Falo com orgulho, porque ela é muito querida para mim. E eu pus aquele perfume e falei, nossa, que coisa boa. Pena que acaba tão rápido, porque eu gosto de bastante perfume. E aí, irmãos, passou-se quase um ano. Quando eu voltei na casa dela, eu falei assim, me dá aquele cheirinho, você tem? Ela falou assim, eu ainda tenho, mas eu não sei se você vai gostar. E eu disse assim, mas por quê? Ela falou assim, é porque ele perdeu a essência. Eu guardei tanto, eu economizei tanto,
porque ele não tem cheiro mais. Ele está sem essência. Sem essência. Imagina um perfume que não perfuma mais. Infelizmente, tem pessoas que chegam nesse estágio de não conseguir mais exalar esse perfume de Cristo. Mas esse perfume está aqui. E Deus te unge nessa noite com ele. O Senhor te unge nessa noite com esse perfume. O Senhor te renova com esse perfume sobre sua vida. Me desculpa eu parar, mas às vezes é tão forte o fluir do Espírito que a gente não resiste. A carne realmente é fraca. Ela não foi feita para suportar quando Deus começa a trazer um peso de glória sobre nós. Deus, ele te unge com esse perfume. A gente consegue conversar com levitas, às vezes, que perderam o seu perfume. Se preocupou tanto só com a obra, que perdeu o seu perfume. E aí qualquer coisa atingiu e parou. Parou de correr no estádio. Deixou de ser aquele corredor que tem um alvo, que é o incorruptível, que é o que Deus tem para nós. Deixa Deus te perfumar nessa noite. Deixa Deus alegrar o seu espírito. Eu sei que tem tido muitas pessoas tristes aqui na CBP. Muitas pessoas abatidas. Mas não é essa a vida que Deus enviou Jesus para comprá-la, pagá-la por você. Ele te deu uma vida muito mais que abundante para você atrair. Traga a motivação certa no seu coração. Deixe de ir apenas com a multidão. Deixe apenas de ser mandado. Obediência é uma coisa, ser só mandado é outra coisa. Quando a gente é só mandado, quando o chefe sai, a gente faz tudo ao contrário. Não é assim? Opa, o gato saiu, os ratos sobem em cima da mesa. É mais ou menos por aí. Mas quando é obediência verdadeira, o líder sai, você faz mais ainda, porque está na ausência dele. Está na ausência dele. Eu tenho um amigo, acho que ele não está aqui hoje, ele foi contratado, entrou para dentro de uma empresa e ele não sabia que estava turbinado de câmeras, onde eles trabalhavam. E ali, quando a líder saía, o chefe nunca ficava lá. Ele monitorava, só que ele não sabia disso. E quando a líder saía, ela falava assim, você é uma pessoa muito competente, então você vai ficar no meu lugar. Faz tudo que eu tenho feito, você já aprendeu e faça. E ele fazia mais ainda, com mais essência ainda. Quando foi um dia, o chefe da empresa chamou ele, botou ele dentro de um Camaro, colocou ele dentro de um Camaro, levou ele para um lugar e falou assim, aqui, tudo que você fez dentro da empresa está aqui. Ó. Ele falou assim, que isso? Eu monitoro a minha empresa toda sem estar lá. Rapaz, vou te colocar num cargo alto dentro da empresa, porque você é fiel. Isso é questão de entendimento, é conhecimento, é crescimento. É a essência do conhecimento. E ele ficou surpreso com aquilo, e quando ele me contou, eu falei assim, isso é Deus na vida da gente. Isso é Deus, irmãos, na vida da gente. Voltando ao perfume lá da minha irmã, quando eu passei o perfume, não tinha mais cheiro. E eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Isso pode ser até uma parábola de Deus para nós. Use o que você tem. Porque o que você tem vem de uma fonte inesgotável. O que você tem vem de uma fonte inesgotável. Não vai se acabar. Jamais secará. Jamais se acabará o que Deus deu a você, porque é eterno. Deus é uma fonte eterna. Deus não é uma cisterna. Deus é a fonte das águas vivas. Você já tentou tapar uma fonte, querido? Ela empurra a sua mão para cima. Quem já teve essa experiência de tentar tapar uma fonte? Minha avó tinha uma fonte maravilhosa no fundo do quintal, que ela transbordava e molhava a grama toda. E eu mais o meu irmão, nós íamos lá com um baldinho
pegar água nessa fonte. E minha avó falava assim, cuidado para você não cair dentro da fonte, porque ela está transbordando de tanta água. E ali a gente tentava, sabe, tapar essa fonte, mas ela fazia pressão. Não dá para parar uma fonte. Mas essa é uma fonte natural, eu só estou te dando um exemplo. Mas Deus é a fonte eterna da vida, da plenitude. Dê graças a Deus por isso aí no seu lugar. O Senhor é pleno para conosco. O Senhor é profundo em obras em nós. Nós seremos avaliados pelas nossas obras. Nós seremos avaliados pelas nossas obras, porque elas são importantes para Deus. Como é que você pode trabalhar a sua motivação? Lembra de Abraão? Abraão ia andando e de tempo em tempo ele parava e levantava um altar para Deus. O que era um altar? Algumas pedras eram colocadas e em cima daquelas pedras, no Antigo Testamento era assim que funcionava, irmãos, porque o sacrifício de Jesus ainda não tinha acontecido. E então ele colocava ali um altar e falava com Deus. Aí ele andava mais um tempo e a Bíblia fala que ele parava e levantava mais um altar e ali ele comungava com Deus. Era o tempo todo levantando altares, erigindo altares. Sabe qual era o receio de Abraão? De não seguir exatamente o que Deus estava dizendo para ele fazer. De fazer segundo a força dele, de fazer segundo o próprio desejo do coração dele, porque nós somos muito falhos, queridos. Nós erramos tentando acertar. A verdade é essa, erramos tentando acertar. E ali então, quando ele se prostrava, Deus falava com ele, é isso aí, Abraão, você está no caminho certo, prossegue, eu sou contigo. E ali Deus estabeleceu uma aliança tremenda com Abraão. Deus estabeleceu uma aliança tremenda com cada um de nós. Amém? Qual que é essa aliança? Uma nova aliança em Cristo Jesus. Uma nova aliança em Cristo Jesus foi estabelecida conosco. Então, você não vai armar um altar de pedras, mas você vai colocar uma dependência plena diante do Senhor. Principalmente nós que estamos na direção de obra. Foi o que o Senhor trouxe ao meu espírito com muita força esse ano. Eu quero mais de vocês. Mas ele não falava no sentido de mais trabalho. Ele falava no sentido de mais renúncia, mais entrega. E isso não é difícil, irmãos. Isso é prazeroso quando nós conhecemos ao Senhor. Amém? Que o Senhor quebrante o seu coração. A Bíblia nos chama de vasos. Mas ao mesmo tempo ela fala que nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros. A árvore depende de uma seiva para ela sobreviver. Nós dependemos da vida de Cristo. É Jesus, é Deus quem cuida de nós. Nós estamos numa obra que é do reino. Fale a linguagem do reino. Viva a linguagem do reino. Eu quero que você fique de pé. Quero que você fique de pé. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Só o teclado, só o teclado. Eu quero algo muito suave para você cantar orando, orando. Começa a sussurrar essa música baixinho aí no seu coração. Eu creio, sabe, que você pode sentir um perfume aí aonde você está. Você pode sentir um perfume. Você sabia que há um bálsamo de Deus que cura? O bálsamo era uma planta, né? Mas o bálsamo continua, porque ele vem de Deus. Eu estou falando de um bálsamo que vem de Deus, que cura, que te restaura. Aleluia. Estende as suas mãos em posição de receber. Venha o cheiro do bálsamo sobre nós. Deus faça fluir o cheiro de bálsamo sobre sua vida. Vem aí 2019. Deus tem muito a fazer através de nós, mas Ele quer mais essência. Ele quer mais essência. Ele quer que nós atraiamos mais. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam você como uma tocha acesa, como um luzeiro. Como alguém que pode dar a ele alguma coisa que ele nem sabe o que é, mas que ele precisa.
Aleluia. Vamos cantar esse cântico? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Feche os seus olhos. Essa semana, um paciente me procurou lá no consultório e falou comigo assim: Márcia, eu estou sentindo muita dor. Feche os seus olhos. Deixa Deus sondar a motivação do seu coração. E ele falou comigo assim: me ajuda. E eu falei assim: meu patrão já foi embora. Já é tarde. Ele não vai voltar mais. E de repente ele falou assim: então me marca para segunda, eu vou suportar. E eu disse para ele assim: você está sentindo muita dor? Ele falou: estou. Eu vou ligar para o meu patrão e ver se ele volta para te atender. E ele falou assim: eu vou ficar muito grato. E eu liguei para o meu patrão e ele falou assim: 4h30 eu atendo ele. E quando esse paciente chegou no consultório, ele falou assim: eu estou tão grato que eu vou pagar particular. E quando foi no final, na hora de acertar, ele pagou os 400 e eu vi que tinha R$500. Tinha 4 notas de 100. E eu falei assim: Senhor, o Senhor me deu dinheiro a mais. E ele falou assim: não, o 100 é apenas uma gorjeta para você, R$100. Eu disse para ele: Senhor, não precisa. Ele disse para mim assim: não é que precisa, é eu que quero te dar. Deixa eu te falar, é Deus que quer te dar, querido. É Deus que quer te dar essência, mais e mais capacidade. Mas Ele também quer ver a motivação do nosso coração. Qual é a motivação do nosso coração? Deus, que o Senhor nos contemple agora. O cardiologista vê o coração de carne, mas o Senhor vê o nosso coração, Deus, abstrato, que ninguém pode ver. O Senhor entra na caixa preta, que é o nosso coração. Aquela coisa tão lacrada. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, agir sobre o coração de cada alma da CBP, Pai. Porque eu vejo almas e almas se rendendo nesse lugar. Eu vejo muitas mulheres e homens entrando aqui, Pai, por causa da motivação do nosso coração. Que o Senhor, que é o Senhor da vinha, Pai, que nos convidou para essa colheita, Deus, se agrade de nós. Porque nós não questionamos a bondade do Senhor para com todos, Pai. Que sejamos, Deus, os últimos, não importa, Pai, mas nós entendemos o que o Senhor fez por nós e nós somos gratos. Que o Senhor perfume a CBP, Pai. Que o Senhor venha perfumar cada departamento, Senhor. Que o Senhor venha perfumar as nossas vidas com a palavra, Deus. Porque o perfume que o Senhor tem para nós é a palavra e a motivação certa. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor.